A Lógica do Cisne Negro, do autor Nassim Taleb. Parte 2. Nós simplesmente não podemos prever. Quando peço às pessoas que citem 3 tecnologias implementadas recentemente que mais impactam o mundo hoje, elas normalmente sugerem o computador, a internet e o laser. Os 3 foram não planejados, imprevistos e pouco apreciados quando descobertos, e permaneceram pouco apreciados depois de começar a ser utilizados. Eles foram consequenciais, foram cisnes negros. Obviamente, temos essa ilusão retrospectiva de que faziam parte de algum plano. Você pode criar suas próprias listas com resultados parecidos, usando eventos políticos, guerras ou epidemias intelectuais. É de se esperar que nosso histórico de previsões seja horrível. O mundo é muito, mas muito mais complicado do que pensamos, o que não é um problema, exceto quando a maioria das pessoas não sabe disso. Tendemos a entrar em túneis ao olhar para o futuro, tornando-o corriqueiro, livre de cisnes negros, quando na verdade não há nada de comum no futuro. Ele não é uma categoria platônica. Vimos o quanto somos bons em narrar de forma retroativa, em inventar histórias que nos convencem de que compreendemos o passado. Para muitas pessoas, o conhecimento tem um poder impressionante de gerar confiança em vez de aptidões mensuráveis. Outro problema: o foco no regular, inconsequencial, a platonificação que faz a previsão dentro dos padrões. Acho escandaloso que, apesar do histórico empírico, continuemos a projetar o futuro como se fôssemos bons nisso, usando ferramentas e métodos que excluem eventos raros. Previsões são firmemente institucionalizadas em nosso mundo. Temos uma queda por aqueles que nos ajudam a navegar pela incerteza, sejam eles adivinhos, acadêmicos, chatos, bem publicados ou servidores civis utilizando matemática fajuta. De Yogi Berra a Henry Poincaré. O grande técnico de beisebol Yogi Berra tem um provérbio: é difícil fazer previsões, especialmente quanto ao futuro. Apesar de não ter produzido os escritos que permitiriam que ele fosse considerado filósofo, e a despeito de sua sabedoria e a capacidade intelectual, Berra pode dizer que sabe alguma coisa sobre aleatoriedade. Ele era um praticante da incerteza e, como jogador e técnico de beisebol, deparava regularmente com resultados aleatórios e tinha de encarar profundamente suas consequências. Na verdade, Yogi Berra não foi o único pensador que refletiu sobre quanto do futuro está além de nossas capacidades. Muitos pensadores menos populares e menos incisivos, mas não menos competentes do que ele, examinaram nossas limitações inerentes nesse aspecto, dos filósofos Jacques Hadamard e Henry Poincaré, descritos normalmente como matemáticos, ao filósofo Friedrich von Hayek, normalmente descrito, infelizmente, como economista, e ao filósofo Karl Popper, conhecido comumente como filósofo. Podemos, seguramente, chamar isso de conjectura Berra, Hadamard, Poincaré, Hayek, Popper, que impõe limites estruturais e inerentes ao empreendimento de se fazer previsões. O futuro não é mais o que costumava ser, disse Berra mais tarde. Parece que estava certo. As conquistas na capacidade de se modelar e de se prever um mundo podem ter sido diminuídas pelo aumento em sua complexidade, implicando em um papel cada vez maior para o imprevisto. Quanto maior for o papel dos cisnes negros, mais difícil será fazer previsões. Sinto muito. Antes de explorarmos os limites da predição, discutiremos nosso histórico de previsões e a relação entre as conquistas do conhecimento e os ganhos em autoconfiança que contrabalançam com elas. Capítulo 10. O escândalo da predição. Em uma noite de março, alguns homens e mulheres estavam na esplanada que dá para a baía ao lado da Sydney Opera House. O fim do verão aproximava-se em Sydney, mas os homens usavam paletós, apesar do clima quente. As mulheres estavam termicamente mais confortáveis do que os homens, mas sofriam com a mobilidade comprometida pelos saltos altos. Todos tinham vindo pagar o preço da sofisticação. Em pouco tempo, iriam ouvir durante algumas horas uma série de homens e mulheres enormes cantando incessantemente em russo. Muitas das pessoas que rumavam para a ópera pareciam trabalhar para o escritório local da J.P. Morgan ou para alguma outra instituição financeira onde os empregados experimentam uma riqueza diferente do resto da população local.
sofrendo pressões concomitantes para viverem segundo um roteiro sofisticado, ópera e vinho. Mas eu não estava lá para dar uma olhada nos neo-sofisticados. Eu fora até lá para apreciar a Sydney Opera House, construção que adorna todos os prospectos turísticos australianos. O prédio é realmente deslumbrante, apesar de parecer o tipo de construção que arquitetos criam para impressionar outros arquitetos. A caminhada daquela noite na parte muito agradável da Sydney, chamada Rocks, foi uma peregrinação, enquanto os australianos tinham a ilusão de que haviam construído um monumento para destacar a silhueta da cidade. O que tinham realmente feito fora construir um monumento à incapacidade de prever, planejar e compreender o desconhecimento do futuro, a subestimação sistemática do que o futuro guarda. Os australianos tinham, na verdade, construído um símbolo da arrogância epistêmica da raça humana. A história é a seguinte: a Sydney Opera House deveria ter sido inaugurada no começo de 1963, ao custo de 7 milhões de dólares australianos. Ela finalmente abriu as portas mais de 10 anos depois, e apesar de ser uma versão menos ambiciosa do que fora concebido inicialmente, acabou custando cerca de 104 milhões de dólares australianos. Apesar de haver casos muito piores de fracassos de planejamento, a saber, a União Soviética, ou fracassos de previsão, todos os eventos históricos importantes, a Sydney Opera House oferece uma ilustração estética, pelo menos em princípio, das dificuldades. Essa história da casa de ópera é a mais suave de todas as distorções que discutiremos nesta sessão. Foi apenas dinheiro e não causou derramamento de sangue inocente, mas ainda assim é emblemática. Este capítulo tem 2 tópicos. Primeiro, somos visivelmente arrogantes quanto ao que pensamos que sabemos. Com certeza sabemos muita coisa, mas temos uma tendência inerente a pensar que esse conhecimento é um pouquinho maior do que a realidade. Mas esse pouquinho é suficiente para que, às vezes, tenhamos sérios problemas. Veremos como se pode verificar essa arrogância, até medi-la na própria sala de estar. Segundo, veremos as implicações dessa arrogância em todas as atividades que envolvem previsões. Por que motivo fazemos tantas previsões? Ainda pior e mais interessante, por que não falamos sobre nosso histórico de previsões? Por que não vemos como quase sempre deixamos passar os grandes eventos? Chamo isso de escândalo da previsão. Sobre a imprecisão da contagem de amantes de Catarina. Examinemos o que chamo de arrogância epistêmica, literalmente, nossa insolência quanto aos limites de nosso conhecimento. Episteme é uma palavra grega que se refere ao conhecimento. Dar um nome grego a um conceito abstrato faz com que ele pareça importante. É verdade que nosso conhecimento aumenta, mas ele é ameaçado por crescimentos maiores em autoconfiança, que fazem com que o aumento de conhecimento seja, ao mesmo tempo, um aumento em confusão, ignorância e presunção. Imagine uma sala cheia de pessoas. Escolha aleatoriamente um número. O número pode corresponder a qualquer coisa. A proporção de corretores de ações psicopatas no oeste da Ucrânia, as vendas deste livro nos meses que contém a letra R no nome, o QI médio de editores ou escritores de livros de negócios, o número de amantes de Catarina II da Rússia, etc. Peça a cada pessoa na sala que estime independentemente uma faixa de valores possíveis para esse número, de forma que acreditem que tenham 98% de chance de estarem certos e menos de 2% de chance de estarem errados. Em outras palavras, o que quer que estejam tentando adivinhar tem cerca de 2% de chance de estar fora da faixa definida por eles. Por exemplo, estou 98% confiante de que a população do Rajastão está entre 15 e 23 milhões de pessoas. Estou 98% confiante de que Catarina II da Rússia teve entre 34 e 63 amantes. Você pode fazer inferências sobre a natureza humana contando quantas pessoas em sua amostragem estão erradas. Não se espera que seja muito mais do que 2 entre 100 participantes. Observe que os objetos de estudo, suas vítimas, são livres para definir uma faixa tão ampla quanto desejarem. Você não está tentando medir seu conhecimento, e sim
a estimativa que tem do próprio conhecimento. Agora, os resultados. Como muitas coisas na vida, a descoberta foi não planejada, acidental, surpreendente e precisou de algum tempo para ser digerida. Conta a lenda que Albert e Haifa, os pesquisadores que a perceberam, estavam, na verdade, procurando algo bastante diferente e mais tedioso. Como os humanos calculam probabilidades em tomadas de decisões quando a incerteza está envolvida, o que os estudiosos chamam de calibragem. Os pesquisadores ficaram completamente confusos. O índice de erro de 2% revelou estar próximo de 45% na população testada. É muito revelador que a primeira amostra tenha sido de estudantes da Harvard Business School, classe não particularmente reconhecida pela humildade ou orientação introspectiva. Estudantes de mestrado em administração são especialmente desagradáveis nesse aspecto, o que pode explicar seu sucesso nos negócios. Estudos posteriores documentam mais humildade, ou melhor, menor grau de arrogância, em outras populações. Faxineiros e motoristas de táxi são bastante humildes. Políticos e executivos corporativos, infelizmente, vou deixá-los para mais tarde. Será que estamos 21 vezes mais confortáveis do que deveríamos com o que sabemos? Parece que sim. O experimento foi reproduzido dúzias de vezes, em diferentes populações, profissões e culturas. E praticamente todo psicólogo empírico e todo teórico de decisões o experimentaram na própria classe para mostrar aos alunos o grande problema da humanidade. Simplesmente não somos bastante sábios para que nos confiem conhecimento. O índice de erro pretendido de 2% costuma ficar entre 15% e 30%, dependendo da população e do tópico. Testei a mim mesmo e, como era de se esperar, falhei, mesmo tentando conscientemente ser humilde, estipulando com cuidado uma faixa ampla e, ainda assim, tal subestimação revela ser, como veremos, o âmago de minhas atividades profissionais. Esse viés parece presente em todas as culturas, mesmo naquelas que favorecem a humildade. É possível que não haja qualquer diferença importante entre o centro de Kuala Lumpur e o assentamento antigo de Amiens, no que hoje é o Líbano. Ontem à tarde dei uma palestra em Londres e no caminho para o local fui escrevendo mentalmente, porque o motorista de táxi tinha uma capacidade acima da média de encontrar trânsito. Decidi fazer um experimento rápido durante a palestra. Pedi aos participantes que arriscassem adivinhar o número de livros na biblioteca de Humberto Eco que, como ficamos sabendo pela introdução da parte 1, contém 30.000 volumes. Das 60 pessoas presentes, nenhuma sugeriu uma faixa suficientemente ampla para incluir o número real. O índice de erro de 2% tornou-se em 100%. Esse caso pode ser uma aberração, mas a distorção é exacerbada com quantidades que são fora do comum. De modo interessante, a plateia errou para muito mais e para muito menos. Alguns estabeleceram suas faixas entre 2.000 e 4.000 livros, e outros entre 300.000 e 600.000. É verdade que alguém que tenha sido avisado sobre a natureza do teste pode se proteger estabelecendo a faixa entre 0 e infinito. Mas isso deixaria de ser calibragem. Essa pessoa não estaria transmitindo informação alguma e não poderia chegar a uma decisão informada sobre o assunto. Nesse caso, é mais honrável dizer simplesmente: não quero jogar esse jogo, não tenho a menor ideia. Não é incomum que encontremos exemplos contrários, pessoas que exageram na direção oposta e, na verdade, superestimam o próprio índice de erro. Você pode ter um primo que é especialmente cuidadoso com o que diz, ou pode lembrar daquele professor de biologia na faculdade que demonstrava uma humildade patológica. A tendência que discuto aqui aplica-se à média da população e não a cada indivíduo. Existem variações suficientes em torno da média para assegurar a presença de exemplos contrários ocasionais. Essas pessoas são a minoria e, infelizmente, já que não atingem a proeminência com facilidade, não parecem desempenhar um papel influente na sociedade. A arrogância epistêmica tem um efeito duplo. Superestimamos o que sabemos e subestimamos a incerteza por meio da compreensão da faixa de estados incertos possíveis, ou seja, reduzindo o espaço do desconhecido.
As aplicações dessa distorção estendem-se além da mera busca por conhecimento. Basta observar as vidas das pessoas ao seu redor. Literalmente, é provável que qualquer decisão relativa ao futuro esteja infectada por ela. A raça humana é afetada por uma subestimação crônica da possibilidade do futuro desviar-se do curso vislumbrado inicialmente, além de outras parcialidades que, às vezes, exercem um efeito mais agravante. Para dar um exemplo óbvio, pense em quantas pessoas se divorciam. Quase todas estão familiarizadas com a estatística de que entre 1/3 e metade de todos os casamentos fracassam, algo que as partes envolvidas não previram ao estabelecer os laços. Obviamente, nós não, porque nos damos muito bem, como se outras pessoas que estabelecem laços se dessem mal. Lembro ao leitor que não estou testando o quanto as pessoas sabem, e sim avaliando a diferença entre o que as pessoas realmente sabem e o quanto pensam que sabem. Isso me faz lembrar de uma medida criada por minha mãe, de brincadeira, quando decidi ser um homem de negócios. Sendo irônica acerca de minha confiança, percebida, mas não necessariamente em dúvida quanto à minha capacidade, ela encontrou um modo para que eu fizesse um grande negócio. Como? Alguém que pudesse descobrir como me comprar pelo preço que realmente valho e me vender pelo preço que acredito que valho, conseguiria obter um lucro enorme. Apesar de permanecer tentando convencê-la de minha humildade e insegurança interiores disfarçadas sob um exterior confiante, apesar de dizer a ela que sou introspectivo, ela permanece cética. Introspectivo coisa nenhuma, ela ainda brinca enquanto escrevo isso, dizendo que estou me precipitando um pouco. Cegueira ao cisne negro revisitada. O simples teste anterior sugere a presença de uma tendência arraigada dos humanos de subestimar os outliers, ou cisnes negros. Por conta própria, tendemos a pensar que o que acontece toda década acontece, na verdade, uma vez por século, e, além disso, que sabemos o que está acontecendo. O problema de erro de cálculo é um pouco mais sutil. Na verdade, os outliers não são tão sensíveis a subestimações, já que têm uma fragilidade em relação a erros de estimativa, que podem ocorrer nas duas direções. Como vimos no capítulo 6, existem condições sob as quais as pessoas superestimam o incomum ou algum evento incomum. Por exemplo, quando imagens sensacionais vêm à mente, que é, como vimos, como as companhias de seguro prosperam. Então, o ponto geral é que esses eventos têm uma fragilidade grande em relação ao erro de cálculo, com uma subestimação grave geral combinada com uma superestimação grave ocasional. Os erros pioram com um grau de distância do evento. Até agora, consideramos apenas um índice de erro de 2% no jogo que vimos anteriormente, mas se olharmos para, digamos, situações em que as chances são de 1 em 100, 1 em 1000 ou 1 em 1 milhão, os erros tornam-se monstruosos. Quanto menores as chances, maior a arrogância epistêmica. Observe aqui uma particularidade de nosso julgamento intuitivo. Mesmo que vivêssemos no mediocristão, onde eventos grandes são raros, ainda subestimaríamos os extremos, pensaríamos que são ainda mais raros. Subestimamos nosso índice de erros, mesmo com variáveis gaussianas. Os números que tendemos a estimar no dia a dia pertencem largamente ao extremistão, ou seja, são controlados pela concentração e estão sujeitos a cisnes negros. Adivinhando e prevendo. Não existe uma diferença efetiva entre adivinhar uma variável que não é aleatória, mas para a qual tenho informações parciais ou deficientes, como o número de amantes que passaram pela cama de Catarina II da Rússia, e prever uma variável aleatória, como a taxa de desemprego de amanhã ou a bolsa de valores no ano que vem. Nesse sentido, adivinhar o que não sei, mas que outra pessoa pode saber, e prever o que ainda não ocorreu são a mesma coisa. Para apreciar mais a ligação entre adivinhar e prever, presuma que, em vez de tentar estimar o número de amantes de Catarina da Rússia, você esteja estimando a questão menos interessante, mas para alguns mais importante, do crescimento populacional no próximo século. Os retornos provenientes do mercado de ações,
o déficit da previdência social, o preço do petróleo, o resultado da venda da propriedade de seu tio-avô ou as condições ambientais no Brasil daqui a 2 décadas. Ou, se for o editor do livro de Yevgenia Krasnova, você pode ter que gerar uma estimativa das possíveis vendas futuras. Estamos agora entrando em águas perigosas. Considere apenas que a maioria dos profissionais que fazem previsões também é afligida pelo impedimento mental discutido anteriormente. Além do mais, pessoas que fazem previsões profissionalmente são geralmente mais afetadas por tais impedimentos do que as que não fazem. Informação é ruim para o conhecimento. Você pode se perguntar como o estudo, educação e a experiência afetam a arrogância epistêmica, como pessoas educadas podem se sair no teste anterior comparadas ao resto da população, usando Mikhail, o motorista de táxi, como referência. Você será surpreendido pela resposta. Depende da profissão. Observarei primeiro as vantagens dos informados sobre o resto de nós no humilhante ramo da previsão. Lembro-me de ter visitado um amigo em um banco de investimentos em Nova York e de ter visto um figurão frenético do tipo mestre do universo, andando de um lado para o outro com um par de fones de ouvido sem fio preso aos ouvidos e um microfone projetando-se do lado direito que me impedia de me concentrar em seus lábios durante a conversa de 20 segundos que tivemos. Perguntei ao meu amigo qual o propósito daquele apetrecho. Ele gosta de permanecer em contato com Londres, respondeu. Quando você é empregado, portanto dependente do julgamento de outras pessoas, parecer ocupado pode ajudá-lo a reivindicar responsabilidade pelos resultados em um ambiente aleatório. Aparentar estar ocupado reforça a percepção da causalidade, da ligação entre os resultados e o papel do indivíduo em relação a eles. Obviamente, isso é ainda mais aplicável a presidentes de grandes empresas que precisam alardear a ligação entre sua presença e liderança e os resultados da empresa. Não tenho conhecimento de qualquer estudo que explore a utilidade do tempo que essas pessoas investem em conversas e na absorção de informações pouco importantes. E também não foram muitos os escritores que tiveram coragem de questionar o quanto o papel do presidente influencia o sucesso de uma corporação. Discutamos um dos principais efeitos da informação, o impedimento ao conhecimento. Aristóteles Onassis, talvez o primeiro magnata mediatizado, foi famoso principalmente por ser rico e por exibir isso. Grego étnico refugiado do sul da Turquia, ele foi para a Argentina, ganhou um bom dinheiro importando tabaco turco e depois se tornou um magnata naval. Foi odiado quando casou com Jacqueline Kennedy, viúva do presidente americano John F. Kennedy, o que levou a cantora de ópera Maria Callas, com o coração partido, a isolar-se em um apartamento em Paris para aguardar a morte. Se estudar a vida de Onassis, o que passei parte do princípio da vida adulta fazendo, você perceberá uma regularidade interessante. Trabalho, no sentido convencional, não era seu negócio. Ele nem se importava em ter uma escrivaninha, muito menos um escritório. Ele não era apenas uma pessoa que fechava negócios, o que não tornaria necessário ter um escritório, mas também administrava um império naval, que necessita de monitoração diária, mas sua principal ferramenta era um bloco de anotações, que continha toda a informação que precisava. Onassis passou a vida tentando socializar com os ricos e famosos, e a perseguir e colecionar mulheres. Geralmente acordava ao meio-dia. Caso necessitasse de aconselhamento legal, convocava seus advogados a algum clube noturno em Paris às 2 da manhã. Dizem que tinha um charme irresistível, o que o ajudava a tirar vantagem das pessoas. Vamos além do relato curioso. Pode ser que haja aqui um efeito de ser enganado pela aleatoriedade, de se criar uma ligação causal entre o sucesso de Onassis e seu modus operandi. Pode ser que eu nunca venha a saber se Onassis era talentoso ou sortudo, se bem que estou convencido de que o charme lhe abria portas, mas posso submeter seu modus a um exame rigoroso, observando pesquisas empíricas sobre a ligação entre informação e compreensão. Portanto, a afirmação conhecimento adicional sobre as minúcias dos negócios diários pode ser inútil e, na verdade, até tóxico, é indireta, mas muito eficazmente testável. Mostre a 2 grupos de pessoas uma imagem borrada de um hidrante, suficientemente borrada para que não consigam reconhecer o que é. Para um grupo, aumente a resolução lentamente, em 10 etapas. Para o segundo,
Faça isso mais rápido, em 5 etapas. Pare em um ponto em que os dois grupos vejam uma imagem idêntica e peça que identifiquem o que estão vendo. Os membros do grupo que viu menos etapas intermediárias provavelmente reconhecerão o hidrante muito mais rápido. Moral da história: quanto mais informação você der a uma pessoa, mais hipóteses ela formulará ao longo do processo e terá um desempenho pior. As pessoas veem mais interferências aleatórias e as confundem com informações. O problema é que as ideias são pegajosas. Quando criamos uma teoria, não é provável que mudemos de ideia. Assim, aqueles que retardam o desenvolvimento de teorias saem-se melhor. Quando se desenvolve opiniões baseadas em evidências fracas, tem-se dificuldade em interpretar informações posteriores que contradigam essas opiniões, mesmo que as informações novas sejam obviamente mais exatas. 2 mecanismos estão em jogo aqui: o viés confirmatório que vimos no capítulo 5 e a perseverança da crença, a tendência a não se reverter opiniões que já foram formadas. Lembre-se de que tratamos ideias como propriedades e que temos dificuldade em abrir mão delas. O experimento do hidrante foi realizado pela primeira vez nos anos 1960, tendo sido reproduzido diversas vezes desde então. Também estudei esse efeito usando a matemática da informação. Quanto mais conhecimento detalhado se obtém através da realidade empírica, mais se verá a interferência, ou seja, a curiosidade, e mais ela será confundida com a informação real. Lembre-se que somos influenciados pelo sensacional. Ouvir as notícias no rádio a cada hora é muito pior para você do que ler uma revista mensal, porque o intervalo mais longo permite que se filtre um pouco a informação. Em 1965, Stuart Oskamp forneceu a psicólogos clínicos arquivos sucessivos, cada um contendo um volume de informação crescente sobre pacientes. A capacidade de diagnóstico dos psicólogos não aumentou com o suprimento adicional de informação. Eles só ficaram mais confiantes em relação ao diagnóstico original. Deve-se reconhecer que não se pode esperar muito de psicólogos dessa geração, mas essas descobertas parecem valer para todas as disciplinas. Finalmente, em outro experimento revelador, o psicólogo Paul Slovic pediu a corretores de apostas que selecionassem entre 88 variáveis em corridas de cavalos já ocorridas aquelas que consideravam úteis no cálculo das probabilidades. Essas variáveis incluíam toda sorte de informações estatísticas sobre desempenhos passados. Os corretores receberam as 10 variáveis mais úteis e depois lhes pediram que previssem o resultado de corridas. Receberam mais 10 informações e pediram-lhes que previssem novamente. O aumento no conjunto de informações não levou a um aumento na exatidão das previsões. A confiança nas escolhas feitas, no entanto, aumentou notavelmente. A informação provou ser tóxica. Lutei durante boa parte de minha vida contra a crença comum da pessoa de nível cultural médio de que mais é melhor. Mais é melhor às vezes, mas não sempre. Essa toxicidade do conhecimento ficará evidente em nossa investigação do suposto expert, o especialista. O problema do especialista, ou a tragédia do terno vazio. Até agora não questionamos a autoridade dos profissionais envolvidos, e sim a habilidade deles de calcular os limites do próprio conhecimento. A arrogância epistêmica não obstrui habilidades. Um encanador quase sempre saberá mais sobre encanamentos do que um ensaísta teimoso e do que um operador de mercado matemático. Um cirurgião especializado em hérnias raramente saberá menos sobre hérnias do que uma dançarina do ventre, mas suas probabilidades, por outro lado, estarão erradas, e o ponto perturbador é que se pode saber muito mais nesse quesito do que o especialista. Independentemente do que digam, questionar o índice de erros do procedimento de um especialista é uma boa ideia. Não questione o procedimento, mas somente a confiança. Como alguém que foi lesado pelo sistema médico, aprendi a ser cauteloso e insisto que todos também o sejam. Se você entrar em algum consultório médico com algum sintoma, não dê ouvidos ao médico quando ele disser a probabilidade de que não seja câncer. Separarei os 2 casos a seguir. O caso moderado, arrogância na presença de alguma competência. E o caso grave, arrogância combinada com incompetência, o terno vazio. Existem algumas profissões em que você sabe mais do que os especialistas, que são, infelizmente,
pessoas por cujas opiniões você paga, em vez de eles pagarem a você para ouvi-los. Quais são elas? O que se move e o que não se move. Existe uma literatura muito rica sobre o chamado problema do especialista, que realiza testes empíricos em especialistas para verificar seus históricos, mas inicialmente ela parece confusa. Por um lado, uma classe de pesquisadores desbaratadores de especialistas, como Paul Meehl e Robin Davis, mostrou-nos que o especialista é a coisa mais próxima que há de uma fraude, com um desempenho nada superior ao de um computador que usa uma única métrica, sendo prejudicados e cegados pela intuição. Como o exemplo de um computador que usa uma única métrica, a proporção de ativos líquidos em relação a débitos tem um resultado melhor do que o da maioria dos analistas de créditos. Por outro lado, existe uma literatura abundante que mostra que muitas pessoas podem ganhar dos computadores graças à intuição. Qual das duas está certa? Deve existir algum rigor com especialistas de verdade. Façamos as seguintes perguntas. Você preferiria ter uma futura cirurgia cerebral realizada por um jornalista da área de ciências ou por um neurocirurgião diplomado? Por outro lado, você preferiria ouvir uma previsão econômica feita por alguém com pós-doutorado em finanças por alguma instituição proeminente como a Wharton School ou de um jornalista que escreve sobre negócios? Enquanto a resposta para a primeira questão é empiricamente óbvia, a resposta para a segunda questão não é nem um pouco óbvia. Já podemos ver a diferença entre saber como e saber o que. Os gregos faziam uma distinção entre técne e episteme. A escola empírica de medicina de Menodoto de Nicomédia e Heráclides de Tarentum queria que os praticantes permanecessem mais próximos da técne, ou seja, técnica, e mais distantes da episteme, ou seja, conhecimento, ciência. O psicólogo James Chantot desempenhou a tarefa de descobrir quais disciplinas possuem especialistas e quais não possuem nenhum. Observe aqui o problema da confirmação. Se deseja provar que não existem especialistas, então você será capaz de encontrar uma profissão na qual especialistas não tenham utilidade, e você pode provar igualmente o oposto. Mas há uma regularidade. Existem profissões em que especialistas desempenham um papel e outras em que não há evidências de habilidade. Quais se encaixam em cada categoria? Especialistas que tendem a ser especialistas, avaliadores de gado, astrônomos, pilotos de prova, avaliadores de solo, mestres enxadristas, físicos, matemáticos, quando lidam com problemas matemáticos não empíricos, contadores, inspetores de grãos, intérpretes de fotografias, analistas de seguros, lidando com estatísticas com curvas na forma de sino, especialistas que tendem a ser não especialistas, corretores de ações, psicólogos clínicos, psiquiatras, oficiais de admissões universitárias, juízes de direito, conselheiros, selecionadores de pessoal, analistas de inteligência. O histórico da CIA, apesar dos custos, é lamentável. Eu acrescentaria os seguintes resultados a partir de minha própria análise da literatura. Economistas, previsores financeiros, professores de finanças, cientistas políticos, especialistas em riscos, a equipe do Bank for International Settlements, ou BIS, membros eminentes da Associação Internacional de Engenheiros Financeiros e conselheiros financeiros pessoais. Simplesmente, coisas que se movem e, portanto, requerem conhecimento não costumam ter especialistas, enquanto coisas que não se movem parecem ter alguns especialistas. Em outras palavras, profissões que lidam com o futuro e baseiam seus estudos no passado, não repetível, têm um problema com especialistas, com a exceção da previsão do tempo e de negócios que envolvem processos físicos de curto prazo, e não processos socioeconômicos. Não estou dizendo que ninguém que lide com o futuro não ofereça nenhuma informação valiosa. Como destaquei anteriormente, os jornais podem prever muito bem o horário de abertura dos teatros, e sim que aqueles que não oferecem qualquer valor adicional tangível estão, em geral, lidando com o futuro. Outra forma de se ver isso é percebendo que as coisas que se movem costumam estar sujeitas a cisnes negros. Especialistas são pessoas estreitamente concentradas que precisam entrar em túneis.
Em situações em que entrar em túneis é seguro, porque cisnes negros não são consequenciais, o especialista irá se sair bem. Robert Trivers, psicólogo evolucionário e homem de insights supernormais, tem outra resposta. Ele tornou-se um dos pensadores evolucionários mais influentes desde Darwin, por meio de ideias que desenvolveu enquanto tentava fazer faculdade de Direito. Ele liga essa questão à autoenganação. Em campos onde temos tradições ancestrais, como a pilhagem, somos muito bons em prever resultados através da avaliação do equilíbrio de poder. Humanos e chimpanzés podem sentir imediatamente qual lado é o mais forte e fazer análises de custo-benefício para que decidam se devem atacar e tomar para si os bens e as companheiras do inimigo. Quando começa a atacar, você se coloca em um estado mental delusório que faz com que ignore informações adicionais. É melhor evitar indecisões durante a batalha. Por outro lado, diferentemente de ataques, guerras em larga escala não são algo presente na herança humana, são novas para nós. De forma que tendemos a estimar erroneamente suas durações e superestimar nosso poder relativo. Lembre a subestimação da duração da Guerra do Líbano. Os que lutaram na Primeira Guerra Mundial pensavam que ela seria apenas um passeio. O mesmo ocorreu com o conflito do Vietnã e o mesmo acontece com a guerra no Iraque e com praticamente todo o conflito moderno. Não se pode ignorar a autoilusão. O problema com especialistas é que eles não sabem o que não sabem. Falta de conhecimento e ilusão quanto à qualidade do conhecimento coincidem. O mesmo processo que faz com que você saiba menos também o deixa satisfeito com seu conhecimento. Agora, em vez da faixa de extensão das previsões, iremos nos preocupar com a exatidão das previsões, ou seja, a capacidade de se prever o número em si. Como rir por último? Também podemos aprender sobre erros de previsão a partir de atividades de operadores de mercado. Nós, quants, temos dados abundantes sobre previsões econômicas e financeiras, de dados gerais sobre grandes variáveis econômicas, as previsões e avaliações de mercado dos especialistas ou das autoridades televisivas. A abundância de tais dados e a capacidade de processá-los em um computador fazem com que o tema seja inestimável para um empirista. Se fosse um jornalista ou, Deus me livre, um historiador, eu teria muito mais dificuldade em testar a eficácia preditiva dessas discussões verbais. Não se pode processar comentários verbais com o computador, ou pelo menos não tão facilmente. Além do mais, muitos economistas cometem ingenuamente o erro de produzir um grande número de previsões envolvendo muitas variáveis, fornecendo-nos um banco de dados de economistas e variáveis, o que nos permite ver se alguns economistas são melhores do que outros. Não há uma diferença resultante, ou se existem certas variáveis em relação às quais são mais competentes. Infelizmente, nenhuma que seja significativa. Eu estive em uma posição que me permitia observar muito proximamente nossa capacidade de prever. Quando era operador de mercado em tempo integral, 2 vezes por semana, às 8h30, meu monitor apresentava algum número econômico emitido pelo Departamento de Comércio, ou do Tesouro, ou de Operações Financeiras, ou de alguma outra instituição ilustre. Nunca tive ideia do que esses números significavam, nem nunca senti qualquer necessidade de investir energia para tentar descobrir. Assim, não dava a mínima para eles, exceto que as pessoas ficavam excitadas e falavam bastante sobre o que aqueles valores significariam, opinando sobre as previsões. Entre esses números estão o Índice de Preços ao Consumidor, CPI na sigla em inglês, Non-Farm Payrolls, mudanças no número de indivíduos empregados, o índice dos principais indicadores econômicos, vendas de bens duráveis, apelidado de Doable Girls pelos operadores de mercado, o Produto Interno Bruto, o mais importante de todos, e muitos outros que geram níveis diferentes de excitação dependendo da presença deles no discurso. Os vendedores de dados permitem que se dê uma olhada nas previsões dos principais economistas, pessoas de terno que trabalham para instituições veneráveis, como JP Morgan Chase ou Morgan Stanley. Você pode observar esses economistas falarem, teorizando eloquente e convincentemente.
A maioria deles recebe salários com 7 dígitos e é considerada astro, com equipes de pesquisadores analisando números e projeções. Mas os astros são tolos o suficiente para publicar os números que projetam para que a posteridade observe-os e avalie seu grau de competência. Ainda pior, muitas instituições financeiras produzem libretos no final de cada ano intitulados Previsão para 2000 e tanto, avaliando o ano seguinte. É claro que não conferem o resultado das previsões anteriores depois de terem sido formuladas. O público pode ter sido ainda mais tolo ao aceitar tais argumentos sem exigir os seguintes testes simples, apesar de fáceis. Muito pouco deles foram realizados. Um teste empírico elementar é comparar economistas famosos com um motorista de táxi hipotético, equivalente a Mikhail do capítulo 1. Cria-se um agente sintético, alguém que usa o número mais recente como o melhor previsor para o seguinte, enquanto se presume que não saiba coisa alguma. Então, tudo o que você tem de fazer é comparar os índices de erro dos economistas figurões com o do agente sintético. O problema é que, quando se é influenciado por histórias, se esquece da necessidade de se fazer tais testes. Eventos são estranhos. O problema com previsões é um pouco mais sutil. Ele vem principalmente do fato de que estamos vivendo no extremistão e não no mediocristão. Nossos previsores podem ser bons em prever o ordinário, mas não o irregular, e no final das contas é aí que falham. Tudo o que se precisa fazer é errar uma mudança nas taxas de juros, de 6% para 1% em uma projeção de prazo mais longo, o que aconteceu entre 2000 e 2001, para que todas as previsões posteriores passem a ser completamente ineficazes na correção de seu histórico de desempenho cumulativo. O que importa não é com que frequência você está certo, e sim o tamanho de seus erros cumulativos. E tais erros cumulativos dependem largamente das grandes surpresas, das grandes oportunidades. Os previsores econômicos, financeiros e políticos não só as deixam passar, como têm bastante vergonha de dizer qualquer coisa estranha aos clientes. E ainda assim, eventos, no final das contas, são quase sempre estranhos. Além do mais, como veremos na próxima sessão, previsores econômicos tendem a ficar mais próximos entre si do que do resultado final. Ninguém quer ser esquisito. Como meus testes foram informais, com objetivos comerciais e de entretenimento para meu próprio consumo e não formatados para publicação, utilizarei os resultados mais formais de outros pesquisadores que fizeram o trabalho braçal de lidar com o tédio do processo editorial. Fico surpreso que tão pouca introspecção tenha sido aplicada para conferir a utilidade dessas profissões. Existem alguns, mas não muitos, testes formais em 3 domínios: análise de títulos, ciência política e economia. Sem dúvida, teremos mais em alguns anos, ou talvez não. Os autores desses artigos podem ser estigmatizados pelos colegas. Entre quase 1 milhão de artigos publicados sobre política, finanças e economia, houve apenas um pequeno número de verificações da qualidade vaticinante de tal conhecimento. Arrebanhando-se como gado. Alguns pesquisadores examinaram o trabalho e a atitude de analistas de títulos, obtendo resultados espantosos, especialmente quando se considera a arrogância epistêmica dos operadores. Em um estudo que os compara a meteorologistas, Tadeusz Tiska e Piotr Zielonka documentam que os analistas são piores previsores, enquanto mantêm uma fé maior nas próprias habilidades. De alguma forma, a autoavaliação dos analistas não reduziu a margem de erro depois dos fracassos nas previsões. Em junho passado, lamentei a ausência de tais estudos publicados a Jean-Philippe Bouchot, a quem estava visitando em Paris. Ele é um homem com jeito de menino que aparenta ter a metade da minha idade, apesar de ser apenas um pouco mais novo do que eu, coisa que atribuo meio de brincadeira à beleza da física. Na verdade, ele não é exatamente um físico, mas sim um dos cientistas quantitativos que aplicam métodos de física estatística a variáveis econômicas, ramo iniciado por Benoît Mandelbrot no final da década de 1950. Essa comunidade não usa a matemática do mediocristão, portanto parece se preocupar com a verdade. Seus membros estão completamente alheios ao sistema de finanças predominante das escolas de economia e de administração,
sobrevivendo em departamentos de física e de matemática ou, com muita frequência, em sociedades mercantis. Operadores de mercado raramente contratam economistas para uso próprio, e sim para fornecerem histórias aos clientes menos sofisticados. Alguns deles também atuam na sociologia, sofrendo a mesma hostilidade por parte dos nativos. Diferentemente de economistas que usam ternos e tecem teorias, eles usam métodos empíricos para observar os dados e não utilizam a curva na forma de sino. Bouchot surpreendeu-me com um artigo de pesquisa que um estagiário de verão concluíra recentemente sob sua supervisão e que acabara de ser aceito para publicação. Ele examinava minuciosamente 2.000 previsões de analistas de títulos, demonstrando que os analistas de corretoras não previam nada, uma previsão ingênua feita por alguém que usa os valores de um período como previsores para o próximo não se sairia notavelmente pior. Ainda assim, os analistas são informados sobre as encomendas das empresas, contratos vindouros e despesas planejadas. Então, esse conhecimento avançado deveria ajudá-los a obter um resultado consideravelmente melhor do que um previsor ingênuo que observa dados passados sem informações adicionais. Pior ainda, os erros dos previsores eram significativamente maiores do que a diferença média entre previsões individuais, o que indica arrebanhamento. Normalmente, as previsões deveriam estar tão distantes entre si quanto do número previsto. Mas para que compreendamos como conseguem permanecer no negócio e por que não sofrem de colapsos nervosos graves, como perda de peso, comportamento errático ou alcoolismo agudo, devemos analisar o trabalho do psicólogo Philip Tetlock. Eu estava quase certo. Tetlock estudou o trabalho dos especialistas políticos e econômicos. Ele pediu a vários especialistas que julgassem a probabilidade da ocorrência, dentro de um limite de tempo, cerca de 5 anos, de uma série de eventos políticos, econômicos e militares. Os resultados representavam um número total de cerca de 27.000 previsões, envolvendo quase 300 especialistas. Cerca de um quarto da amostragem era constituído por economistas. O estudo revelou que os índices de erro de especialistas eram claramente muitas vezes mais altos do que tinham estimado. O estudo expôs o problema do especialista. Não havia diferença nos resultados entre alguém com pós-doutorado e alguém com um diploma de graduação. Professores com publicações bem-sucedidas não tinham vantagem alguma em relação a jornalistas. A única regularidade encontrada por Tetlock foi o efeito negativo da reputação sobre as previsões. Aqueles que tinham grandes reputações eram piores previsores do que os que não tinham reputação alguma. Mas o foco de Tetlock não era tanto demonstrar a competência real dos especialistas, apesar de o estudo ter sido bastante convincente nesse respeito, quanto investigar por que os especialistas não percebiam que não eram tão bons assim no próprio trabalho. Em outras palavras, como teciam suas histórias. Parecia haver uma lógica por trás dessa incompetência, principalmente na forma de defesa de crença ou de proteção de autoestima. Assim, Tetlock pesquisou ainda mais os mecanismos pelos quais seus objetos de estudo geravam explicações ex post. Deixarei de lado a forma pela qual os comprometimentos ideológicos do indivíduo influenciam a percepção e abordarei os aspectos mais gerais do ponto cego em relação às suas próprias previsões. Você diz para si próprio que estava jogando outro jogo. Digamos que você tenha deixado de prever o enfraquecimento e a queda abrupta da União Soviética, o que nenhum cientista social previu. É fácil alegar que você tenha uma compreensão excelente dos mecanismos políticos da União Soviética, mas que aqueles russos, sendo excessivamente russos, ocultaram habilmente elementos econômicos cruciais. Se essa inteligência econômica estivesse em seu poder, você certamente teria sido capaz de prever o fim do regime soviético. Não são suas habilidades que devem ser culpadas. O mesmo poderia ser aplicável a você se tivesse previsto uma vitória esmagadora de Al Gore sobre George W. Bush. Você não tinha consciência de que a economia estava em uma situação tão ruim. Na verdade, o fato parece ter sido escondido de todos. Ei, você não é economista, e o jogo acabou sendo sobre economia. Você invoca o outlier. Aconteceu algo que estava fora do sistema, fora do escopo de sua ciência.
Como o ocorrido era imprevisível, você não tem culpa. Foi um cisne negro, e você não deve prever cisnes negros. Cisnes negros, diz NNT, são fundamentalmente imprevisíveis. Mas então imagino que NNT perguntaria: por que depender de previsões? Tais eventos são exógenos, pois vêm de fora de sua ciência. Ou talvez tenha sido um evento de probabilidade muito, mas muito baixa, uma inundação que acontece uma vez a cada 1000 anos, e tivemos o azar de sermos expostos a ele. Mas na próxima vez ele não ocorrerá. O foco na estreiteza do jogo e a ligação do desempenho de alguém a um roteiro específico é a maneira pela qual os nerds explicam os fracassos de métodos matemáticos na sociedade. O modelo estava certo, funcionava bem, mas o jogo acabou sendo diferente do que se esperava. A defesa do quase certo, retrospectivamente, com o benefício de uma revisão de valores e de uma estrutura informacional, é fácil sentir que se chegou perto. Tetlock escreve: observadores da antiga União Soviética que, em 1988, pensavam que o Partido Comunista não poderia ser afastado do poder em 1993 ou 1998, estavam especialmente inclinados a acreditar que membros linha dura do Kremlin quase derrubaram Gorbachev na tentativa de golpe de 1991 e que teriam obtido sucesso se os conspiradores estivessem mais determinados e menos inebriados, ou se oficiais militares fundamentais tivessem obedecido às ordens de matar civis que desafiassem a lei marcial, ou se Yeltsin não tivesse agido com tanta bravura. Agora abordarei falhas mais gerais reveladas por esse exemplo. Os especialistas estavam desequilibrados. Nas ocasiões em que estiveram certos, atribuíram o sucesso à própria profundidade de compreensão e especialização. Quando errados, ou a situação era a culpada, já que era incomum, ou pior, não reconheciam que estavam errados e teciam histórias em torno disso. Achavam difícil aceitar que sua compreensão fosse um pouco limitada, mas esse atributo é universal, aplicando-se a todas as nossas atividades. Existe algo em nós projetado para proteger nossa autoestima. Nós, humanos, somos vítimas de uma assimetria na percepção de eventos aleatórios. Atribuímos nossos sucessos a nossas habilidades e nossos fracassos a eventos externos fora de nosso controle, ou seja, a aleatoriedade. Sentimos-nos responsáveis pelas coisas boas, mas não pelas ruins. Isso faz com que pensemos que somos melhores que os outros no que quer que façamos para ganhar a vida. 94% dos suecos acreditam que suas habilidades como motoristas os colocam entre os 50% de melhores motoristas. 84% dos franceses sentem que suas habilidades a fazer amor os colocam na metade superior de amantes franceses. O outro efeito dessa assimetria é que nos sentimos um pouco únicos, diferentes dos outros, em quem não percebemos tal assimetria. Já mencionei as expectativas nada realistas acerca do futuro por parte de pessoas que estão no processo de atar laços matrimoniais. Considere também o número de famílias que se concentram no futuro, prendendo-se em imóveis difíceis de revender, pensando que viverão ali permanentemente, sem perceber que o histórico geral para uma vida sedentária é terrível. Será que não veem corretores de imóveis bem vestidos dirigindo por aí em carros finos alemães de 2 portas? Somos muito nômades, muito mais do que planejamos, e de forma impetuosa. Considere quantas pessoas que perderam um emprego abruptamente acreditavam que isso fosse possível, mesmo poucos dias antes. Ou considere quantos viciados em drogas entraram na brincadeira, desejando permanecer nela tanto tempo assim. Existe outra lição que se pode aprender a partir do experimento de Tetlock. Ele descobriu o que mencionei anteriormente, que muitas estrelas universitárias ou colaboradores das principais publicações não são nem um pouco melhores do que o leitor ou do que o jornalista médio do The New York Times na detecção de mudanças no mundo ao redor deles. Os especialistas, ocasionalmente especializados demais, fracassaram em testes dentro das próprias especialidades. O porco-espinho e a raposa. Tetlock faz uma distinção entre 2 tipos de previsores: o porco-espinho e a raposa, segundo uma distinção desenvolvida pelo ensaísta Isaiah Berlin. Como na fábula de Êxopo,
O porco-espinho sabe uma coisa e a raposa sabe muitas coisas. Esses são os tipos adaptáveis de que você precisa na vida cotidiana. Boa parte dos fracassos em previsões vem de porcos-espinhos que estão casados mentalmente com um evento de um único e grande cisne negro, uma aposta alta que dificilmente será ganha. O porco-espinho é alguém que se concentra em um único evento improvável e consequencial, sendo vítima da falácia narrativa que faz com que sejamos cegados de tal forma por um único resultado que não consigamos imaginar outros. Porcos-espinhos, por causa da falácia narrativa, são mais fáceis de se entender, suas ideias funcionam em pequenos pedaços de informação. Essa categoria é representada exageradamente entre pessoas famosas, portanto, pessoas famosas são, em média, piores em fazer previsões do que o resto dos previsores. Evitei a imprensa por muito tempo, porque sempre que jornalistas ouvem minha história do cisne negro, pedem-me que lhes apresente uma lista de eventos impactantes futuros. Eles querem que eu seja preditivo em relação a tais cisnes negros. Estranhamente, meu livro Fooled by Randomness, publicado uma semana antes do 11 de setembro de 2001, continha uma discussão sobre a possibilidade de um avião colidir com o prédio onde ficava meu escritório. Assim, naturalmente, pediram-me que mostrasse como previ o evento. Eu não o previ, foi obra do acaso. Não estou fazendo o papel de oráculo. Recentemente, até recebi um e-mail pedindo-me que listasse os 10 próximos cisnes negros. A maioria não compreende meu ponto sobre o erro da especificidade, a falácia narrativa e a ideia de previsão. Contrário ao que as pessoas podem esperar, não estou recomendando a ninguém que se torne um porco-espinho. Em vez disso, seja uma raposa com a mente aberta. Sei que a história será dominada por um evento improvável, só não sei o que será esse evento. Realidade, para quê? Não encontrei nenhum estudo formal detalhado dos moldes de Tetlock em publicações da área de economia, mas, de modo suspeito, não encontrei artigo algum alardeando a capacidade dos economistas de produzirem projeções confiáveis. Portanto, revisei todos os artigos e relatórios técnicos sobre economia que pude encontrar. Coletivamente, eles não apresentam qualquer prova convincente de que os economistas, como uma comunidade, possuam a capacidade de prever, e caso tenham alguma capacidade, suas previsões são, na melhor das hipóteses, apenas levemente melhores do que previsões aleatórias, não são suficientemente boas para ajudar em decisões sérias. O teste mais interessante do desempenho de métodos acadêmicos no mundo real foi feito por Spyros Makridakis, que passou parte de sua carreira organizando competições entre previsores que praticam um, entre aspas, método científico chamado econometria, abordagem que combina teoria econômica com medições estatísticas. Simplesmente, ele fez com que as pessoas fizessem previsões na vida real e depois julgou a exatidão das previsões. Isso levou à série de M competições organizadas por ele, com a assistência de Michelle Ribon, das quais a M3 foi a terceira e mais recente, tendo sido concluída em 1999. Makridakis e Ribon chegaram à triste conclusão de que métodos estatisticamente sofisticados ou complexos não necessariamente oferecem previsões mais exatas do que métodos mais simples. Tive uma experiência idêntica em meus dias de quant. O cientista estrangeiro, com sotaque gutural, passando as noites em um computador, realizando operações matemáticas complicadas, raramente tem um desempenho melhor do que o motorista de táxi que usa os métodos mais simples que estiverem ao seu alcance. O problema é que nos concentramos na ocasião rara em que esses métodos funcionam e quase nunca nos fracassos, muito mais numerosos. Eu implorava continuamente para que me dessem ouvidos. Sou um cara descomplicado e objetivo de Amiens, Líbano, e tenho dificuldades em entender por que algo é considerado valioso se exige que computadores sejam usados a noite toda, mas não me permite prever melhor do que qualquer outro cara de Amiens. As únicas reações que tinha dos colegas estavam relacionadas à geografia e à história de Amiens, e não a uma explicação objetiva do trabalho que realizavam. Aqui, novamente, percebe-se a falácia narrativa em funcionamento, exceto que, em vez de histórias jornalísticas, tem-se a situação mais dramática de cientistas com sotaque russo olhando no espelho retrovisor, narrando com equações e se recusando a olhar para frente porque podem ficar tontos demais. O econometrista Robert Engel
que fora isso é um cavalheiro muito agradável, inventou um método estatístico muito complicado chamado GART e recebeu um prêmio Nobel por isso. Ninguém testou o método para ver se tinha qualquer validade na vida real. Métodos mais simples e menos atraentes obtêm resultados muitíssimo melhores, mas não levam você a Estocolmo. Existe um problema de especialistas em Estocolmo e irei discuti-lo no capítulo 17. Essa inadequação de métodos complicados parece ser aplicável a todos os métodos. Outro estudo testou efetivamente praticantes de algo chamado de teoria dos jogos, dos quais o mais notório é John Nash, o matemático esquizofrênico, tornado famoso pelo filme Uma Mente Brilhante. Infelizmente, apesar de todo o apelo intelectual desses métodos e de toda a atenção da mídia, seus praticantes não são melhores previsores do que estudantes universitários. Existe outro problema que é um pouco mais preocupante. Makridakis e Ribon estavam para descobrir que a forte evidência empírica de seus estudos havia sido ignorada por estatísticos teóricos. Além do mais, depararam com uma hostilidade chocante em relação às suas verificações empíricas. Ao contrário, os estatísticos concentraram esforços na construção de modelos mais sofisticados sem considerar a capacidade desses modelos de prever com mais eficácia dados da vida real, escreveram Makridakis e Ribon. Alguém pode rebater isso com o seguinte argumento: talvez as previsões de economistas criem uma retroalimentação que cancele seus efeitos. Isso é chamado de crítica de Lucas, por causa do economista Robert Lucas. Digamos que os economistas prevejam inflação. Em resposta a essas expectativas, o Banco Central age e reduz a inflação. Portanto, não se pode julgar a eficácia de previsões na economia da mesma forma que em relação a outros eventos. Concordo com esse ponto, mas não acredito que seja a causa do fracasso das previsões dos economistas. O mundo é complicado demais para a disciplina deles. Quando um economista falha na previsão de anormalidades, costuma invocar a questão de terremotos ou revoluções, alegando que não entende de geodésia, ciências atmosféricas ou ciência política, em vez de incorporar esses campos aos estudos e aceitar que seu campo não existe isoladamente. A economia é o mais insular dos campos, é o que menos cita fontes externas. A economia talvez seja o assunto que atualmente possui o maior número de acadêmicos filisteus. Academicismo sem erudição e sem curiosidade natural pode fechar a mente e levar à fragmentação das disciplinas. Fora isso, estava certo. Usamos a história da Sydney Opera House como um trampolim para a discussão sobre previsões. Agora abordaremos outra constante na natureza humana. Um erro sistemático feito por projetistas, gerado por uma combinação da natureza humana, da complexidade do mundo ou da estrutura das organizações. Para sobreviver, as instituições podem precisar transmitir a si próprias e aos outros a aparência de terem uma visão. Planos fracassam por causa do que chamamos de entrar em túneis, a negligência de fontes de incerteza alheias ao próprio plano. O cenário típico é o seguinte: Joe, um escritor de não-ficção, assina um contrato com data final de entrega para daqui a 2 anos. O tópico é relativamente fácil. A biografia autorizada do escritor Salman Rushdie, para a qual Joe compilou muitos dados. Ele até localizou antigas namoradas de Rushdie e está excitado com o prospecto de entrevistas agradáveis. Cerca de 3 meses antes do prazo, ele telefona para explicar ao editor que estará um pouco atrasado. O editor já esperava por isso, está acostumado com o atraso dos escritores. A editora agora está vacilando porque o assunto desapareceu inesperadamente da atenção pública. A firma projetou que o interesse em Rushdie permaneceria alto, mas a atenção dissipou-se, aparentemente porque os iranianos, por algum motivo, perderam o interesse em matá-lo. Observemos a fonte da subestimação do escritor do tempo para a conclusão. Ele projetou a própria agenda, mas entrou em um túnel por não ter previsto que alguns eventos externos surgiriam para atrasá-lo. Entre os eventos externos estavam os desastres de 11 de setembro, que o atrasaram em vários meses, viagens a Minnesota para ajudar a mãe doente, que acabou se recuperando, e muitos outros, como o rompimento de um noivado, apesar de não ter sido com a ex-namorada de Rushdie. Fora isso, tudo ocorreu como planejado. O próprio trabalho não se desviou nem um pouco da agenda. Ele não se sente responsável pelo próprio fracasso.
O inesperado tem um efeito unilateral sobre projetos. Considere o histórico de construtores, escritores de trabalhos acadêmicos e empreiteiras. O inesperado quase sempre empurra o trabalho em uma única direção, custos mais altos e mais tempo até a conclusão. Em ocasiões muito raras, como com o Empire State Building, acontece o contrário: menos tempo para a conclusão e custos menores. Essas ocasiões são realmente excepcionais. Podemos fazer experimentos e testar a possibilidade de repetição para verificar se tais erros de projeção são parte da natureza humana. Pesquisadores testaram como estudantes estimam o tempo necessário para concluir seus projetos. Em um teste representativo, dividiram um grupo em duas variedades, otimista e pessimista. Estudantes otimistas prometeram 26 dias, os pessimistas 47 dias. O tempo médio real de conclusão acabou sendo de 56 dias. O exemplo de Joe, o escritor, não é grave. Selecionei-o porque ele cuida de uma tarefa repetível e rotineira. Para tais tarefas, nossos erros de planejamento são mais brandos. Com projetos muito incomuns, como uma invasão militar, uma guerra em grande escala ou algo inteiramente novo, os erros multiplicam-se. Na verdade, quanto mais rotineira for a tarefa, melhor se aprende a fazer previsões. Mas sempre há algo não rotineiro no ambiente moderno. Pode haver incentivos para pessoas que prometem prazos de conclusão mais curtos, para obter o contrato do livro ou para que o construtor receba o adiantamento e possa usá-lo na viagem que fará para Antígua. Mas o problema de planejamento existe, mesmo onde não há incentivo para subestimar a duração ou os custos da tarefa. Como disse anteriormente, somos uma espécie cuja visão é estreita demais para que consideremos a possibilidade de eventos divergirem de nossas projeções mentais. Mas, além disso, somos focados demais em questões inerentes ao projeto para que levemos em consideração a incerteza externa, o desconhecido, por assim dizer, o conteúdo dos livros não lidos. Também há o efeito nerd, que brota da eliminação mental de todos os riscos alheios ao modelo, ou de se focalizar no que é conhecido. Você vê o mundo de dentro de um modelo. Considere que a maioria dos atrasos e estouros de orçamento são frutos de elementos inesperados que não entraram no planejamento, ou seja, estão fora do modelo disponível, como greves, faltas de energia, acidentes, mau tempo ou rumores de invasões marcianas. Os pequenos cisnes negros que ameaçam dificultar nossos projetos não parecem ter sido levados em consideração. Eles são abstratos demais, não sabemos que aparência têm e não podemos falar inteligentemente sobre eles. Não podemos planejar de verdade porque não compreendemos o futuro, mas isso não é necessariamente uma notícia ruim. Poderíamos planejar tendo em mente essas limitações. Só é preciso ter coragem. A beleza da tecnologia. Planilhas do Excel. No passado não muito distante, digamos na era pré-computador, as projeções permaneciam vagas e qualitativas. Era necessário fazer um esforço mental para acompanhá-las e projetar cenários para o futuro era um problema. Precisava-se de lápis, borrachas, resmas de papel e lixeiras enormes para abraçar a atividade. Acrescente a isso o amor do contador por trabalhos tediosos e lentos. Resumindo, a atividade de projetar era desgastante, indesejável e prejudicada pela insegurança. Mas as coisas mudaram com a intrusão da planilha. Quando se põe uma planilha do Excel em mãos que sabem usar um computador, obtém-se, sem esforço algum, uma projeção de vendas que se estende ad infinitum. Uma vez em uma página, ou em um monitor de computador, ou pior ainda, em uma apresentação de PowerPoint, a projeção adquire vida própria, perdendo sua vagueza e abstração e tornando-se o que os filósofos chamam de reificada, investida de concretude. Ela adquire vida nova como um objeto tangível. Meu amigo Brian Hinchcliffe sugeriu a seguinte ideia quando estávamos os dois suando na academia de ginástica local. Talvez a facilidade com que se pode fazer projeções para o futuro, arrastando células nos programas de planilhas, seja responsável pelos exércitos de previsores que produzem previsões de prazo mais longo, mas sempre entrando em túneis quanto às próprias pressuposições.
nós nos tornamos piores previsores do que os soviéticos, graças aos programas poderosos de computador dados a pessoas incapazes de lidar com o próprio conhecimento. Como muitos negociantes de commodities, Brian é um homem de um realismo incisivo e às vezes brutalmente doloroso. Um mecanismo mental clássico, chamado de ancoragem, parece estar em funcionamento aqui. Você reduz a ansiedade acerca da incerteza, produzindo um número, e em seguida ancora-se nele, como um objeto em que se pode segurar no meio de um vácuo. O mecanismo de ancoragem foi descoberto pelos pais da psicologia da incerteza, Danny Kahneman e Amos Tversky, no princípio de seu projeto sobre heurística e viés. Ele funciona da seguinte forma: Kahneman e Tversky fizeram com que as pessoas estudadas girassem uma roda da fortuna. As cobaias olhavam primeiro para o número na roda, que sabiam que era aleatório. Depois, pediam-lhes que estimassem o número de países africanos nas Nações Unidas. Os que tiravam um número baixo na roda estimavam um número baixo de nações africanas. Os que tiravam um número alto geravam uma estimativa mais alta. Similarmente, peça a alguém para dizer-lhe os 4 últimos dígitos de seu número de inscrição na Previdência Social. Em seguida, peça-lhe que estime o número de dentistas em Manhattan. Você descobrirá que, por fazer com que a pessoa tome consciência de um número de 4 dígitos, você está induzindo uma estimativa correlata a ele. Usamos pontos de referência em nossas mentes, por exemplo, projeções de vendas, e começamos a construir crenças em torno deles porque é necessário menos esforço mental para comparar uma ideia com um ponto de referência do que avaliá-la de modo absoluto. O sistema 1 em funcionamento. Não conseguimos trabalhar sem um ponto de referência. Portanto, a introdução de um ponto de referência na mente do previsor fará maravilhas. Isso não é diferente do ponto inicial em uma pechincha. Você abre com um número alto. Quero 1 milhão por esta casa. O comprador responderá 850 apenas. A discussão será determinada pelo nível inicial. O caráter dos erros de previsão. Como muitas variáveis biológicas, a expectativa de vida é do mediocristão, ou seja, está sujeita a uma aleatoriedade moderada. Não é escalável, pois quanto mais envelhecemos, menos chances temos de permanecer vivos. Em um país desenvolvido, espera-se que uma mulher recém-nascida morra em torno dos 79 anos, segundo tabelas de empresas de seguros. Quando chegar aos 79 anos, sua expectativa de vida, presumindo que esteja tipicamente saudável, é de mais 10 anos. Aos 90 anos, deverá ter mais 4,7 anos pela frente. Aos 100 anos, mais 2,5 anos. Aos 119, se milagrosamente viver tanto, deverá ter cerca de mais 9 meses de vida. À medida que vive além da data esperada para a morte, o número de anos adicionais restantes diminui, o que ilustra a principal propriedade de variações aleatórias relacionadas à curva na forma de sino. A expectativa condicional de vida adicional é reduzida à medida que a pessoa envelhece. Com projetos e empreendimentos humanos, a história é diferente. Eles são frequentemente escaláveis, como disse no capítulo 3. Com variáveis escaláveis, as do extremistão, testemunha-se o efeito exatamente contrário. Digamos que se espere que um projeto fique pronto em 79 dias, a mesma expectativa que uma mulher recém-nascida tem em anos. No 79º dia, se o projeto não estiver concluído, a expectativa será de que se passem mais 25 dias até a conclusão. Mas no 90º dia, se o projeto ainda não tiver sido concluído, ele ainda deverá ter 58 dias pela frente. No 100º dia, deverão faltar 89 dias até a conclusão. No 119º dia, deverão faltar mais 149 dias. No 600º dia, se o projeto não estiver concluído, a expectativa será de que ele precisará de mais 1.590 dias. Como se pode ver, quanto mais se espera, maior será a expectativa em relação ao tempo que ainda se deverá esperar. Digamos que você seja um refugiado, aguardando o retorno para a terra natal. Cada dia que passa, você está mais distante e não mais próximo do dia do retorno triunfante.
O mesmo aplica-se à data do término da construção de sua próxima casa de ópera. Se a expectativa era de 2 anos e 3 anos depois você está fazendo perguntas, não espere que o projeto seja concluído em pouco tempo. Se guerras duram em média 6 meses e seu conflito está se desenrolando há 2 anos, espere mais alguns anos de problemas. O conflito árabe-israelense tem 60 anos e continua, mas, 60 anos atrás, foi considerado um problema simples. Lembre-se sempre de que, em um ambiente moderno, as guerras duram mais tempo e matam mais pessoas do que o que é tipicamente planejado. Outro exemplo. Digamos que você envie uma carta para seu escritor favorito, sabendo que ele é ocupado e costuma levar 2 semanas para responder. Se 3 semanas depois sua caixa de correio ainda estiver vazia, não espere que a carta chegue amanhã. Em média, ela levará mais 3 semanas para chegar. Se 3 meses depois ainda não tiver recebido nada, a expectativa será de que terá de esperar por mais 1 ano. Cada dia que passar deixará você mais próximo da morte e mais distante do recebimento da carta. Essa propriedade sutil, mas extremamente consequencial da aleatoriedade escalável é incomumente contraintuitiva. Compreendemos mal a lógica dos grandes desvios da norma. Irei me aprofundar nessas propriedades da aleatoriedade escalável na parte 3. Mas digamos por hora que elas desempenham um papel central na compreensão errônea do ramo das previsões. Não atravesse um rio se ele tiver, em média, 1,20 metro de profundidade. Projeções corporativas e governamentais possuem uma falha adicional que é fácil de ser detectada. Elas não agregam um índice de erro possível aos seus cenários. Mesmo na ausência de cisnes negros, tal omissão seria um erro. Uma vez, fiz uma palestra para pessoas extremamente aplicadas e interessadas em detalhes governamentais no Woodrow Wilson Center, em Washington, D.C., desafiando-as a estarem conscientes de nossas fraquezas quando olhamos para o futuro. Os membros da plateia eram comportados e silenciosos. O que eu estava lhes dizendo ia contra tudo que acreditavam e defendiam. Eu havia me empolgado com a mensagem agressiva, mas eles pareciam pensativos, em comparação com os personagens carregados de testosterona que se encontram no mundo dos negócios. Senti culpa por minha posição agressiva. Poucos fizeram perguntas. A pessoa que organizou a palestra e me convidou deveria estar pregando uma peça nos colegas. Eu parecia um ateu agressivo defendendo sua posição diante de um sínodo de cardeais e abrindo mão dos eufemismos formulaicos usuais. Mas alguns membros da plateia foram simpáticos à mensagem. Uma pessoa anônima, empregado de uma agência governamental, explicou-me privadamente depois da palestra que, em janeiro de 2004, seu departamento estava prevendo que o preço do petróleo daqui a 25 anos estaria em $27 por barril, um pouco mais alto do que naquele momento. 6 meses depois, em torno de junho de 2004, depois que o petróleo dobrou de preço, tiveram que revisar a estimativa para $54. Atualmente, enquanto escrevo estas linhas, o preço do petróleo está próximo de $79 por barril. Eles não se deram conta de que era ridículo fazer uma segunda previsão, visto que a previsão que haviam feito mostrou estar errada tão cedo e tão acentuadamente que o negócio de fazer previsões tinha que ser questionado de alguma forma, e estavam fazendo previsões para 25 anos depois. Eles também não perceberam que havia algo chamado índice de erro, que deveria ser levado em consideração. Prever sem incorporar um índice de erro revela 3 falácias, todas frutos da mesma concepção errônea acerca da natureza da incerteza. A primeira falácia: a variabilidade é importante. O primeiro erro reside em levar uma projeção a sério demais, sem que se preste atenção na exatidão. Mas, para propósitos de planejamento, a exatidão na previsão é muito mais importante do que a própria previsão. Explicarei a seguir. Não atravesse um rio se ele tiver, em média, 1,20 metro de profundidade. Você levaria uma seleção diferente de roupas em uma viagem para algum destino remoto se eu lhe dissesse que se espera que a temperatura seja de 21 graus centígrados, com uma margem de erro presumida de 20 graus, do que se eu lhe dissesse que a margem de erro fosse de apenas 4 graus. As políticas necessárias para tomar decisões deveriam depender muito mais da faixa de resultados possíveis do que do número final presumido. Quando trabalhava para um banco,
Vi como as pessoas projetam fluxos de capital para empresas sem envolvê-los nem mesmo com uma camada muito fina de incerteza sequer. Vá ao corretor de ações e confira qual método é utilizado por ele para prever vendas com 10 anos de antecedência a fim de calibrar os modelos de avaliação. Descubra como analistas preveem déficits governamentais. Vá a um banco ou a um programa de treinamento de análise de títulos e veja como ensinam os estagiários a fazer suposições. Eles não ensinam a construir um índice de erros em torno dessas suposições, mas o índice de erros deles é tão alto que chega a ser mais significativo do que a própria projeção. A segunda falácia reside em não se levar em consideração a degradação da previsão à medida que o período projetado aumenta. Não percebemos inteiramente a diferença entre o futuro próximo e o futuro distante. Mas a degradação nesse tipo de previsão torna-se evidente ao longo do tempo por meio de um simples exame introspectivo, sem que seja necessário recorrer a artigos científicos, que são suspeitamente raros no que diz respeito ao tópico. Considere previsões, sejam econômicas ou tecnológicas, feitas em 1905 para o quarto de século seguinte. Quão próximo das projeções acabou ficando o ano de 1925? Para uma experiência convincente, leia 1984, de George Orwell, ou observe previsões mais recentes, feitas em 1975, sobre os prospectos para o novo milênio. Muitos eventos aconteceram e novas tecnologias surgiram sem que fizessem parte da imaginação dos previsores. Muitas outras coisas que se esperava que fossem acontecer ou surgir não se realizaram. Nossos erros de previsão têm sido tradicionalmente enormes e pode ser que não haja razão para acreditarmos que estamos repentinamente em uma posição mais privilegiada para ver o futuro em relação aos nossos antecessores cegos. Previsões feitas por burocratas tendem a ser usadas para alívio de ansiedade e não para a fomentação adequada de políticas. A terceira falácia, e talvez a mais grave, diz respeito ao entendimento errado do caráter aleatório das variáveis que estão sendo previstas. Devido ao cisne negro, essas variáveis podem acomodar cenários bem mais otimistas ou bem mais pessimistas do que os atualmente esperados. Lembre-se do meu experimento com o teste de Dan Goldstein sobre a especificidade do domínio de nossas intuições, como nós tendemos a não cometer erros no mediocristão, mas a cometer grandes erros no extremistão, já que não percebemos as consequências do evento raro. Qual é a implicação disso? Mesmo que concorde com determinada previsão, você precisa se preocupar com a possibilidade real de uma divergência significativa. Essas divergências podem ser bem-vindas por um especulador que não depende de uma renda estável. Um aposentado, no entanto, com um conjunto estabelecido de atributos de risco, não pode se dar ao luxo de tais flutuações. Eu iria ainda mais longe e, usando o argumento da profundidade do rio, afirmaria que o que importa ao abraçar uma política é o limite inferior das estimativas, ou seja, a pior hipótese. A pior hipótese é muito mais significativa do que a própria previsão. Isso é especialmente verdadeiro se o cenário ruim for inaceitável. Ainda assim, a expressão atual não oferece consideração alguma a isso, nenhuma sequer. Costuma-se dizer que sábio é aquele que pode ver as coisas que estão para acontecer. Talvez o sábio seja quem saiba que não pode ver coisas que estão muito distantes. Arrume outro emprego. As duas respostas típicas com que me deparo quando questiono o trabalho dos previsores são: o que ele deveria fazer? Você tem alguma maneira melhor para prever? E, se você é tão esperto, mostre-me sua própria previsão. Na verdade, a última pergunta, geralmente feita com arrogância, tem o objetivo de mostrar a superioridade do praticante e realizador em relação ao filósofo, e é feita principalmente por pessoas que não sabem que fui um operador de mercado. Se há alguma vantagem em ter estado envolvido na prática diária da incerteza, ela é não ter que engolir besteiras por parte de burocratas. Um dos meus clientes pediu minhas previsões. Quando lhe disse que não tinha nenhuma, ficou ofendido e decidiu dispensar meus serviços. Na verdade, existe um hábito rotineiro e não introspectivo de fazer com que negociantes respondam a questionários e escrevam parágrafos mostrando suas perspectivas. Eu nunca tive uma perspectiva, nem nunca fiz previsões profissionais, mas pelo menos sei que não posso prever, em um número pequeno de pessoas, aquelas com quem me importo,
vê isso como uma qualidade. Existem pessoas que produzem previsões sem qualquer senso crítico. Quando perguntadas por que prevêem, respondem: bem, é isso que nos pagam para fazermos aqui. Minha sugestão: arrume outro emprego. Essa sugestão não é tão exigente. A menos que seja um escravo, presumo que você tenha algum controle sobre a escolha de emprego. Do contrário, isso passa a ser um problema de ética, e muito grave por sinal. Pessoas que ficam presas nos empregos e fazem previsões, simplesmente porque é meu trabalho, sabendo muito bem que as previsões que fazem são ineficazes, não são o que chamo de éticas. O que fazem não é nem um pouco diferente de repetir mentiras simplesmente porque é meu trabalho. Qualquer pessoa que cause danos por meio de previsões deveria ser tratado como louco ou como mentiroso. Alguns previsores causam mais danos à sociedade do que criminosos. Por favor, não dirija um ônibus escolar com os olhos vendados. No JFK. No aeroporto JFK, em Nova York, pode-se encontrar bancas de jornais gigantescas com paredes repletas de revistas. Elas costumam ser administradas por famílias muito educadas do subcontinente indiano, mas só pelos pais. Os filhos estão na faculdade de medicina. Essas paredes oferecem a você todo o corpus do que uma pessoa informada precisa para saber o que está acontecendo. Pergunto-me quanto tempo seria necessário para ler cada uma dessas revistas, excluindo os periódicos sobre pescaria e motocicletas, mas incluindo as revistas de fofocas. Não há mal em divertir-se um pouco. Metade de uma vida inteira? Infelizmente, todo esse conhecimento não ajudaria o leitor a prever o que está para acontecer amanhã. Na verdade, ele pode reduzir a capacidade dele de fazer previsões. Existe outro aspecto do problema da previsão: suas limitações inerentes, aquelas que têm pouco a ver com a natureza humana e que, em vez disso, brotam da natureza da própria informação. Eu disse que o cisne negro tem 3 atributos: imprevisibilidade, consequências e explicabilidade retrospectiva. Examinemos então a questão da imprevisibilidade.